Olá, pessoal, boa noite. Dando continuidade à nossa disciplina, né? Nas nossas aulas anteriores, nós falamos aí sobre a parte de ergonomia, que está basicamente relacionada, né, com as condições do meio ambiente onde o trabalhador se encontra, buscando sempre, da melhor forma possível, adequar esse ambiente para que ele induza a ter a menor quantidade de problemas que venham a ocasionar algum tipo de dano ao trabalhador. Então, a ergonomia, só para a gente relembrar um pouquinho, ela vem com esse intuito de melhorar o ambiente, né? Mas não só em melhorar o ambiente, né? Porque a gente falou que existem três tipos de ergonomia, né? Então, existe a ergonomia organizacional, que ela está relacionada à organização do ambiente de trabalho, de modo que o layout, a organização desse ambiente, ela fique mais adequada possível. A gente tem a ergonomia relacionada à parte física do corpo do nosso colaborador, em relação à postura, maneiras da gente melhorar isso para que o ambiente fique mais adequado, né? Orientações, e também a parte psicológica também. Então, quando a gente fala de ergonomia, não é só somente sobre postura, mas também sobre como os móveis estão organizados, como é, como é o nível de estresse desse ambiente de trabalho e como a gente poderia melhorar tudo isso, tá? Então, a ergonomia, ela foca nessa parte aí do ambiente de trabalho do nosso colaborador. Hoje, na nossa aula, nós vamos dar sequência, começando a falar sobre segurança do trabalho, né? Então, a ergonomia e a segurança do trabalho, elas andam um pouquinho juntas, mas a ergonomia, ela tenta criar um ambiente melhor, de modo que a gente evite vários probleminhas, né? Que normalmente eles surgem a longo prazo, né? Principalmente, por exemplo, doenças de esforço repetitivo, né? Que é a LER e a DORT, né? Lembrando que a diferença entre a LER, ela é um tipo de lesão que ela não necessariamente pode ocorrer dentro do ambiente de trabalho, né? A DORT, obrigatoriamente, ela ocorre dentro do ambiente de trabalho. Então, elas estão associadas, né? A ergonomia está associada com a segurança do trabalho, mas ela busca minimizar todos aqueles efeitos e todas aquelas doenças de trabalho que venham a ocorrer com o colaborador. Então, hoje a gente vai dar sequência aí falando um pouquinho sobre segurança no trabalho, né? Primeiramente, vamos definir o que é segurança no trabalho. Na verdade, são um conjunto de medidas, né? Então, a ergonomia, ela está focada nesses três pilares que eu comentei com vocês, né? Mas ela está dentro da segurança do trabalho num conjunto, né? Porque a segurança do trabalho são várias medidas que devem ser adotadas dentro de uma empresa, não só a fins ergonômicos, né? Mas várias medidas que vão buscar minimizar os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais e também proteger toda a integridade e a capacidade de trabalho, né, do seu colaborador. Falando aí um pouco da parte legal, né? O acidente de trabalho nada mais é, sob o conceito legal, tudo aquilo que ocorre dentro do ambiente de trabalho, né? Então, você está dentro do seu ambiente de trabalho, ele é considerado um acidente de trabalho, né? Essa lesão que vem a acontecer exatamente neste local. E ela pode ser um tipo de lesão, né? Ou perturbação funcional, que pode causar morte, perda, redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho, né? Então, quando a pessoa sofre um acidente de trabalho, caso ela não venha a óbito, né? Ela pode ser afastada temporariamente ou de forma permanente, dependendo do grau desse acidente de trabalho, tá? Sob o conceito prevencionista, acidente de trabalho é toda ocorrência não programada que interfere no andamento normal do trabalho, dos quais resultem separadamente ou um conjunto de lesões, danos materiais ou perda de tempo, né? Esse enunciado nos traz uma visão de que o acidente não é só aquele que causa uma lesão no trabalhador, mas sim qualquer tipo de ocorrência inesperada que hoje ocasiona perda de tempo, danos materiais e financeiros. Então, aqui seria o conceito legal, né? Segundo a Lei 8.213. Perante o conceito prevencionista, o acidente de trabalho, vamos imaginar, qualquer situação que venha acontecer dentro do ambiente de trabalho, ela dá atrasos. A gente não pode pensar também ela num conceito só que ela vai ocasionar uma lesão ao trabalhador. Mas se ela ocasiona uma lesão ao trabalhador, né, isso também acaba proporcionando atrasos no trabalho, né?
paralisação temporária daquele serviço devido àquela ocorrência. Então, perante a esse conceito, a gente traz também que ele não é somente lesão corporal ou perturbação funcional, mas qualquer coisa que venha a paralisar o serviço temporariamente, ou seja, isso acarreta perda de tempo, improdutividade dentro da empresa, né, danos materiais e, consequentemente, danos financeiros, né? Bom, a segurança do trabalho, antigamente, ela não era vista, né? E quando que ela realmente começou a ser realmente vista? Foi exatamente aqui no período da Revolução Industrial, né? Nesse período é que houve essa necessidade de buscar um processo de prevenção, né, da integridade da população, né, perante a condição de, claro, garantir uma produção bacana, né? Então, foi nessa época da Revolução Industrial que realmente começou-se a falar um pouquinho sobre segurança no trabalho. E aí surgiram-se algumas leis, né? Falando um pouquinho, trazendo um pouquinho para o Brasil, né? As primeiras leis, né, mais na íntegra aí em relação à segurança do trabalho, ela começou em 1967, né? Quando surgiu o seguro de acidente de trabalho e a previdência social. Já em 72 houve uma portaria que determinava a obrigatoriedade de serviços de segurança do trabalho. Em 77 houve uma alteração na lei e houve uma consolidação das leis trabalhistas perante a segurança e medicina do trabalho, né? Então, houve uma consolidação entre esses dois meios, né, em relação às leis do trabalho e à medicina e segurança do trabalho. E aí, em 78, houve a aprovação das normas regulamentadoras, né? Como eu comentei com vocês, as normas regulamentadoras são várias normas, né, que a gente chama de NRs, né? Até comentamos sobre a ergonomia, que é uma norma regulamentadora, mas existem mais de 30 normas regulamentadoras. E essas normas regulamentadoras, algumas são específicas para determinadas funções, né? Então, por exemplo, nós temos trabalho em altura, que é um exemplo. Pessoas que vão trabalhar com altura, elas obrigatoriamente têm que fazer um curso daquela NR, né? Então, nessa época, o que surgiram essas NRs? São essas normas regulamentadoras, né? Bom, mas o que diz essa política de segurança e saúde do trabalho, né? Primeiramente, nós temos responsabilidade, prevenção e comprometimento. Nós precisamos entender que quando nós falamos de segurança do trabalho, é obrigatório que as empresas desenvolvam políticas para gerar uma questão de segurança no seu ambiente de trabalho, mas isso também tem que ter uma responsabilidade do colaborador, né? Então, ele não pode propiciar essas condições, ele tem um ambiente que já foi imposto todos os meios de segurança. Se por algum motivo ele deixa de utilizar algum equipamento de forma correta, de produção individual ou de produção coletiva, aí já não está tendo comprometimento e responsabilidade da parte dele, tá? Então, a responsabilidade, cada colaborador, dentro do seu campo de atividade, é responsável direto pela sua segurança e a dos seus colegas de trabalho. A prevenção. Todos os acidentes podem e devem ser evitados. Para tanto, é fundamental que haja motivação para que possa se prevenir esses acidentes, né? Então, a prevenção, ela é algo que a gente pode evitar. É claro que às vezes acontecem fatalidades, né? Uma desatenção, nós somos humanos, né? E às vezes pode acontecer alguma condição. Então, por isso que as empresas elas sempre devem buscar motivar os seus funcionários para que eles trabalhem, né, com segurança, usem os equipamentos de proteção individual de forma correta, porque daí desta forma você consegue um melhor rendimento dentro do seu ambiente de trabalho, tá? E o comprometimento, né, buscar sempre, perdão, e antes de falar de comprometimento, né, e sempre ter essa motivação, né, comentei acho que nas aulas anteriores com vocês, sobre a questão de ter políticas, né, de modo que as empresas ofereçam treinamento, palestras, para que o funcionário ele esteja ciente daquilo, né? Para que depois não venha aquele tipo de questionamento. Ah, a empresa não orientou, né? A empresa orientou sim. Então, por isso que sempre tem que ter essas motivações, né?
É normal que muitas empresas, principalmente assim, na parte de obra, né? A gente passe na frente e tem aquelas placas, né? Tantos dias trabalhando, não só em obra, né? Frigorífico, empresas de grande porte, elas sempre colocam na frente, né? Às vezes, assim, elas têm um controle de qualidade, e aí, para mostrar esse controle de qualidade, elas colocam lá tantos dias trabalhando sem acidentes, né? Que é bem interessante. Porque essas coisas é interessante serem mostradas, né? Ou aquela empresa ela está investindo em qualidade de segurança do trabalhador, ou ela está tanto tempo sem nenhum tipo de acidente. E por último, aqui é importante a questão do comprometimento, né? O compromisso dos colaboradores sempre será observado através da aplicação da legislação, das normas e regulamentos de segurança interna de nossa empresa e do cliente. Então, assim, o colaborador tem que ter o comprometimento dele também, né? Se ele se negar a utilizar, ele assinou um termo que ele era obrigado a utilizar. Então, aí já é uma questão que ele não está cumprindo o papel, né? A empresa orientou, a empresa passou todas as informações necessárias, tá? Bom, como eu falei, as normas regulamentadoras, elas são inúmeras e são de observância obrigatória pelas empresas privadas, públicas, pelos órgãos públicos, todo o sistema de administração direta e indireta, bem como órgãos de poder legislativo e judiciário, que possuam empregados regidos pela CLT. O empregador tem obrigação de fazer com que os empregadores cumpram as disposições das NRs. Então, normalmente as empresas, quando o funcionário ele ingressa, ele assina um termo, né, que ele está recebendo equipamento de proteção individual, e nesse termo está lá um termo de ciência que ele é obrigado a entrar, porque ele está recebendo treinamento, orientação, e que ele é obrigado a utilizar aquilo no ambiente de trabalho. Então, a empresa, o empregador, ele tem obrigação de fazer com que o empregado utilize isso, né, sob pena de justa causa. A partir do momento que ele se nega a utilizar, isso é considerado justa causa perante a legislação do empregador, tá? Bom, falando um pouquinho de acidente de trabalho, né? O que é um acidente de trabalho? É toda ocorrência que não é programada, né? Você não fala assim, eu vou para o meu serviço hoje, eu vou sofrer um acidente de trabalho. É uma ocorrência que ela não é programada, ela é estranha em relação ao andamento normal do trabalho, da qual possa resultar também danos físicos ou funcionais. Pode ocasionar morte ou danos materiais à empresa, tá? O que é a doença do trabalho, né? É aquela que é adquirida ou desencadeada mediante as condições especiais em que o trabalhador, em que o trabalho é realizado ou como ele se relaciona diretamente, tá? O acidente é algo que ele acontece, né, mediante algum motivo. Já a doença, não, ela é adquirida, ela é desencadeada por alguma condição dentro do ambiente de trabalho. É claro que algumas doenças, elas não são evitadas, mas elas são minimizadas através da utilização de EPIs, através do rodízio daquele trabalho, né? Palestras, treinamentos, né? Trabalhos extras, né? Com fisioterapeuta, psicólogo. Então, são atividades que o empregador ele proporciona dentro do ambiente de trabalho para buscar reduzir essas doenças que podem vir a ser adquiridas dentro de um ambiente de trabalho, tá? Quando a gente fala de acidentes de trabalho, nós temos 3 tipos de acidente de trabalho, tá? Só um instantinho.